Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta terça-feira e tem bola rolando daqui a um pouco, né? Lá em Salvador, olha, data FIFA, né? Brasil e Uruguai. E amanhã também um jogo decisivo. Grêmio e Juventude, até para se afastar. O Juventude que caiu, entrou na zona de rebaixamento após a vitória diante do Atlético Paranaense, diante do Atlético Mineiro, né? E o Grêmio, uma situação aí, 2 pontos de zona de rebaixamento. Então, resultado aí que para os dois gaúchos para se manterem aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, o Internacional na quinta-feira com o Vasco, né, vivendo uma outra situação, a parte de cima da tabela, querendo manter a sua invencibilidade aí, né, de 14 jogos com o comando do Roger, do D'Alessandro e também do preparador Paulo Paixão. Nossos Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Masper TV, o sinal para todo o Brasil, pelo canal 575 da antena parabólica, mas para todo o estado do Rio Grande do Sul, aí pelos canais 20, 520 da Claronet. Em algumas regiões do estado, também na faixa dos 500. Mas aí também estamos aqui, né, no Poa Stream TV, como vocês podem perceber, aqui nos estúdios no Shopping. Bom, para o mundo através das plataformas digitais. Você tem o meu canal, vá lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, 2 numeral, né, Dois Toques Cadu Oliveira, e também pelas redes sociais das emissoras. Nossos Dois Toques para Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para sua família, instituição genuinamente gaúcha, que nos orgulha a todos nós, né? Completados esse ano, 111 anos, então é o caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José. Nossos Dois Toques de hoje, para projetarmos aí esse jogo que acontece daqui um pouco, data FIFA, né? Brasil e Uruguai, mas principalmente os jogos dos gaúchos aí, agora no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. Amanhã, o Clássico Gaúcho, né? Não deixa de ser, Grêmio e Juventude na Arena, e quinta-feira o Internacional indo ao Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco da Gama. Comigo, Gustavo Iglesias, como eu sempre digo, esse nome canta muito, esse aqui joga muito e constrói muito também. O conselheiro gremista Sérgio Vasques e o polêmico e irreverente Ângelo Garbassi. Começar pela seleção, seu Anjo. O senhor é um daqueles, como todos os brasileiros, né, muito preocupados com a seleção brasileira. Mas hoje o resultado, uma vitória, vai enfrentar o Rocher, né, o time do Rocher. Seleção do goleiro colorado. Mas aí a seleção pode terminar na vice-liderança, mas pode cair também na parte na tabela. É o Brasil encaminhando aí a sua participação no Mundial, né? O que dá para projetar e esperar desse jogo com a seleção brasileira? Cadu, é impressionante, eu pensei que era só comigo, mas não é só comigo. Eu acho que a sensação do povo brasileiro não me desperta atenção a seleção brasileira. A seleção brasileira não me dá um pingo de tesão. Se perguntarem para mim, o Gustavo, não sei das quantas, quarto zagueiro do Brasil... Não, tem o Gustavo Iglesias aqui. Esse é muito conhecido. Agora, o Gustavo, não sei das quantas, zagueiro do Brasil, não sei quem é. Perguntar ali o fulano, Beltrano e tal, tu não sabe nem dizer a seleção brasileira. Agora estão falando até, inclusive lá, noticioso da Bahia, dizer, se o Dorival não ganhar, está fora da seleção brasileira. Então, olha, é uma seleção que não desperta atenção. Os jogadores não sei se vibram ou não vibram muito com o Brasil, porque são os caras que estão milionários, com o bolso cheio. Então, ganhar mais uma ou menos uma pelo Brasil, sentimento de brasilidade, duvido que esses caras têm. Eles são mais interessados nos clubes, nos times do interior que eles defendem, do que a seleção brasileira. Não vejo nada nessa seleção brasileira. É uma seleção medíocre, não desperta a nossa atenção, vai se classificar, mas eu acho que periga cair, se for para o Campeonato Mundial, periga cair na primeira fase. Então não temos nada. E ainda, nós não sabemos ainda, faltando 14, 15 meses, seja lá o que for, para a Copa do Mundo, quem será realmente o treinador da seleção brasileira. Eu duvido que Dorival não será. Aí vão procurar o quê? No estrangeiro? Já levou uma rasteira do Fábio
O treinador que foi convidado lá da Itália, o italiano, para dirigir a seleção brasileira, o presidente do Brasil convidou, o cara não quis, não aceitou dirigir a seleção brasileira. Então, olha, o Cadu, como é o futebol brasileiro, assim também a seleção brasileira. Uma esculhambação. Bom, até é importante essa vitória, até para que o Dorival, né? E é verdade, tem razão, começou a surgir essa especulação aí, a possibilidade da saída, né, do Dorival Júnior. Por isso que é importante essa vitória, e aí encaminha mesmo a sua participação ao Mundial e a permanência, né, do Dorival, porque ele é um belo treinador. Eu acho que mais essa questão aí, exatamente esses jogadores que atuam na Europa, e o que é estranho, aí a gente pode entender, né, os negociados do futebol, porque quando o Dorival assumiu, eles que a maioria dos jogadores que seriam chamados seriam atuar aqui no Brasil. Até porque tem esse DNA de estar jogando futebol brasileiro. Esses jogadores, se fizesse referência, né, não é questão de ser milionários, mas eles não têm mais esse né, espírito de seleção como tinha assim, antigamente, né? E essa questão também hoje... Olha, as informações que vêm... Olha, os 2 pontos principais de seleção brasileira sempre foram, né, no Nordeste, Salvador e Rio de Janeiro. Isso que as informações que vêm de lá, diz que ninguém dando bola para esse jogo aí... Bilheteria vazia. Nem fila tem. Pois é. A que ponto chega? Mas é exatamente por isso, essa questão de jogadores, né, que jogam no futebol europeu, é até uma especulação que surgiu. Por que não? E aí por isso que foi a preocupação e a tendência do presidente da CBF, porque se os jogadores estão todos na Europa, por que não um técnico europeu? Né? Exatamente, o português, seja o que for, né? Para que acompanhe mais diretamente esses jogadores que atuam na Europa. Né? Mas eu torço, o Sérgio também teve contato com o Dorival quando veio aqui assistir o Grenal, né? Mas ele fez uma promessa, que o Brasil estará na final do Mundial. E aí dá para cobrar dele. Com esse futebol não, né? Com esse futebol não. Eu acho que jogadores de nível se tem, isso aí não tenha dúvida, né? É mais uma questão, eu acho que desse espírito de seleção brasileira, parece que ele vestindo a camisa da seleção canarinho, parece que não muda nada, né? Tem nomes, né, Cadu? Por exemplo, o Vini Júnior é um astro no Real Madrid e ele é um coadjuvante na seleção brasileira, não mostrou futebol. Inverteram as coisas, né? Isso é um próprio legal comentou comigo. Inverteram antigamente o jogador começava aqui no Brasil e eles tinham interesse em jogar a seleção brasileira para ir para lá. Também, é verdade. Verdade. Essa é a grande diferença, esse é o grande problema. Não tem escala mais, né? Entende? Antigamente os caras diziam assim, não, tu ganhava aqui 50 mil, queria ser convocado, entendeu? Tá para ganhar, dar o up, né? E hoje é invertido, eles saem daqui, já pegam o milionário, vem para cá, e o esquema, o problema do Vini Júnior, que é a forma dele jogar no Real Madrid é diferente daqui. Né? Lá ele sempre sai com bastante espaço de velocidade. Aqui ele está sendo o jogador que vai ter que resolver, e aí ele não é aquele jogador que vai driblar 2, 3, como fazia o Neymar, como fazia o Rivaldo, como fazia os craques do momento. E nós não temos mais aqueles craques. Todas as seleções que a gente pode ver que foram campeões, sempre tiveram 2 ou 3 jogadores da segunda média. E hoje nós não temos mais. Qual é o jogador da segunda média? Qual é o jogador brasileiro hoje? Excetuando o próprio Júnior e o Rodrigo, que estão lá no Real Madrid, estão saindo muito bem nos times da Europa, titular absoluto de craque. São muito poucos. Então, isso aí, se tu não tiver um coletivo bom, tu não vai chegar a lugar nenhum. Como o Dorival não tem tempo para fazer esse tipo de treinamento, cada vez vai se complicar mais. Isso é muita coisa. Se for analisar, todos os times que nós fomos campeões aqui, vamos falar aqui do Rio Grande do Sul, pode falar do Brasil inteiro, sempre aqueles times que foram campeão tinham um jogador excepcional. Não, mas eu te pergunto uma coisa, o Paraguai é melhor do que o Brasil? O Paraguai bateu a Venezuela, bateu 2 vezes a Venezuela. Nós empatamos 2 jogos, e 2 nós jogos empatamos com a Venezuela. Qual é a diferença do Paraguai para o Brasil? O Paraguai tem melhor jogador que o brasileiro? Eu não consigo entender. A forma de jogar, a maneira que a Venezuela joga contra o Paraguai é uma, quando joga contra o Brasil é outra. Sabe muito bem que futebol, quando tu estiver só se defendendo, é muito mais fácil de jogar. Agora, contra o Paraguai, eles saem para jogar. Agora, manda eles sair para jogar com o Brasil. A mesma coisa quando joga Grêmio Internacional contra o time aqui mais fraco. A dificuldade de entrar uma bola. É diferente, entende? É diferente. A mesma coisa, tu pega um time que não tem a qualidade, mas fica só se defendendo, é muito mais fácil. Ele não precisa de criatividade nenhuma, porque as dificuldades que tem muitas vezes o Grêmio Internacional
contra times aqui que a gente diz, é obrigado a ganhar desse time que está rebaixado. Não, mas aí eles vêm aqui, fecham um ferrolho desgraçado e nós não temos jogador com qualidade para furar as linhas. E aí acaba dando problema. Aí quando tu joga com um time grande, tu entende? Pode ver o Internacional, o Grêmio tiveram vitórias fora de casa. Por quê? Porque os outros times vieram para cima e eles jogaram contra-ataque. O Internacional teve um jogo com o Flamengo agora memorável, né? Os dois times indo para frente. Mas é excelente. Né? E logo depois eu fui no jogo do Internacional contra o Criciúma com todas as linhas atrás. Não horror. Aqui a grande questão, e a gente fala isso aqui, não sei que o futebol mudou. O Internacional não ganhou do Palmeiras, lá. Porque o Palmeiras veio para cima e o Internacional. Mas eu acho que é mais que isso. É que o futebol mudou e nós tínhamos as grandes individualidades. O futebol não se decide mais hoje pelas individualidades. O futebol é o coletivo. Né? E as individuais elas só se sobressaem se o coletivo funciona. Não tem mais. Os jogadores pegavam a bola e decidiam e só acabou. É porque não tem. Pode ter uma jogada que outra. Porque não tem, Cadu. Mas a hora que tiver um jogador acima da média, ele vai resolver. Eu te mostro, vou te dar um exemplo. Ano passado o Grêmio tinha um jogador que é muito acima da média, ele resolveu. É o que fazia o Renato na década de 80, é o que fazia um Zico no Flamengo, é o que fazia... Sim, tu tinha uma seleção que todos eram jogadores diferenciados. Hoje não é mais. Quem é o jogador diferenciado hoje da seleção brasileira? Ainda é o Neymar. É o Neymar. Mas eu não estou falando de seleção, Cadu. Eu estou falando que você está falando de seleção. Eu falando de seleção, não tem mais nenhum que... Pois é. Agora eu vou dar uma posição que eu vou dar uma razão para o Cadu. Não acredito. Vou dar. Não acredito. Vou dar. Vai cair trovoada. Um pouco na noite, mas vou te dar. Ele disse o seguinte: o futebol é coletivo. Dou toda a razão, o futebol é coletivo. O ano passado, mesmo não tendo coletivo, o Grêmio desequilibrou com Soares. Este ano, Cadu, não tem Soares e o Grêmio não está jogando. Por quê? Porque não tem coletivo. O treinador do Grêmio, Renato, está perdido, tem que sair e não se vê nada de coletivo. E outra coisa, se te perguntar para mim, para a mãe do Badanha, qual é a escalação do time do Grêmio, eu duvido que tenha alguém que vá dar para o jogo de amanhã, 24 horas antes do jogo. Falando de seleção também. Não, porque ele tocou em coletivo. Tocou em coletivo, aí eu fiz a ligação do Grêmio. O Grêmio tinha um individualista que resolveu ano passado. Esse ano não tem, precisa de treinador. E o Grêmio, lamentavelmente, temos que dizer, aquele ex-ídolo, ex-jogador, não é mais o treinador para ser pro Grêmio. Voltando à seleção, Cadu, acho que amanhã não, hoje. Meu único interesse, minha única torcida é que o Brasil ganhe bem, para que o Dorival não caia e a artilharia vire para o lado do Roger. Eles são muito de inventar moda e amanhã cai o Dorival. Até o Felipe Luiz não foi cogitado. Os dois estão na boca de todo mundo hoje. Mas é especulação. Mas eu quero que aí os nomes, caso o Dorival não fica, é o Felipe Dias, o Ró. Na frente desses dois elementos, Renato. O Luxemburgo. Tomara. O Luxemburgo. O Roger vai ficar aqui até o Campeonato Gaúcho. Perdeu o Campeonato Gaúcho para o Grêmio, com o Grêmio do jeito que está. Se perder o Campeonato Gaúcho, já treme já vira tudo. Futebol é fantástico. Futebol é maravilhoso. O Luxemburgo até deu uma declaração, acho que não lembro quem que foi o canal que ele deu uma declaração. Disse, olha, o técnico hoje mais indicado para a seleção brasileira é o Renato, porque conhece vestiário, conhece futebol, teve grandes conquistas. Luxemburgo, né? Cadu, vou te dizer uma coisa, eu também não sou muito. Eu vejo. Só para concluir. Era uma dúvida do presidente na época, quando assumiu o Dorival, seria o Dorival ou o Renato. E aí acabou prevalecendo o Dorival. Eu, seleção brasileira, eu gosto de ver assim, a Copa do Mundo. A Copa do Mundo assisto quase todos os jogos, dentro do possível, o máximo possível. E agora jogar contra a Argentina e contra o Uruguai, eu gosto hoje é um jogo. Hoje é um jogo. São clássicos americanos, são clássicos mundiais. Uruguai, aqui, ó, maravilha. Nós tanto pedimos a data FIFA, né, porque atrapalhava o nosso brasileiro. E o ano que vem pior ainda, né? Uma viúva do domingo. O ano que vem pior ainda, né? O ano que vem, teremos aí o Campeonato Gaúcho no início, dia 12, né?
Até porque teremos o Mundial será diferente do Mundial de Clubes, né? Olha, o Campeonato Brasileiro vai terminar véspera do Natal. 19? Véspera do Natal. E aí, e as férias dos jogadores? Aí isso vai provocar, lá no ano do Mundial de 2000, mais problemas ainda. Eles podem fazer, mas aí as férias dos jogadores vão ser divididas. Ah, pois é. Como foi na pandemia, né? Mas se tu gostaria de dividir as tuas férias, o jogador tem essas características, né? Não, mexe em tudo, Sérgio. Mexe em tudo. Vou parar, o campeonato vai parar 30 dias, não vai ter nada que fazer em 30 dias, eles vão dar férias. Pois é. Tira as férias de julho. As CBR de julho tem É um desafio para os preparadores físicos, né? 15. Não, mas o problema de pré-temporada, aí 15 dias volta. Não? Os jogadores voltam dia 8 de janeiro. O Gauchão começa dia 12 de janeiro. Que pré-temporada. E olha o Gauchão, como eu tenho definido aqui. Ou seja, acabou de dizer, já demitiu o Roger, porque segundo ele perde o Campeonato Gaúcho. Eu disse se perder. Porque, como eu tenho dito, esse Campeonato Gaúcho ano que vem será um Mundial. O Grêmio querendo se igualar ao Internacional, ao octacampeonato, e o Inter, evidentemente, né, querendo impedir essa conquista aí do octacampeonato pelo Grêmio. Né? Então, e vai ser um Grenal. Aí os jogadores chegam, tudo indica que, como já aconteceu com o Grêmio, quando tinha depois um ano, tinha Libertadores, colocou o quê? Jogadores reservas, né? Poupou o jogador. O Internacional nessa situação aí. Se o Internacional tiver vaga direta na Libertadores, é uma coisa. Se tiver pré-Libertadores, terá jogos também, comitantemente com o Campeonato Gaúcho. Então tem todas essas consequências aí que não sei. Aí será um mistão grande, né? Dos jogadores reserva que não são titulares e vários que o Roger tem observado da equipe de base. Até esses dias eu li no jornal uma notícia que me agradou muito, o posicionamento do Roger. Quando deram folga para o time, para os jogadores e tal, sabe o que o Roger fez durante essa folga nos jogadores? Foi lá na Alvorada para ver o treino dos guris e conversar com os caras da base para ver uma indicação. Eu não ouvi notícia isso, que Ramírez e Medina, ou seja lá o que for, se deslocaram lá onde os guris estão treinando para observar alguma coisa. Porque o Roger é uma cria da base, um dos jogadores que surgiram da base do Grêmio. Aí tem outra visão, tem outra filosofia. Mas não é só isso, não. O futebol está muito na mão de empresários, essa questão de base estão sendo... O presidente do Inter quer resgatar isso aí, né? Não sei, o Grêmio também, mas eu não vejo isso aí. Eu não vejo. A expectativa que eu tenho para o ano que vem, que o Grêmio, muitos jogadores aí que com mais de 30 anos não vão ficar, terminam o contrato, o Jeromel vai se aposentar, e o Grêmio deverá rejuvenescer o time. Enquanto o Internacional vai permanecer com vários jogadores acima de 30, 30 e poucos anos, 34, 35, não estou dizendo que não são bons jogadores. Rejuvenescer como, Sérgio? Então tu acha que tu vai vir para um campeonato gaúcho só com jovens? Mas calma, ninguém está dizendo isso, eu não estou dizendo isso, rapaz. Estou dizendo que o fato do Grêmio vão sair 7, 8 jogadores com mais de idade, aqueles jogadores que o Grêmio contratar, talvez seja com menos idade, entende? Talvez. Não, talvez, eu acho que sim, a expectativa é que seja, que chega, porque tu está vendo aí os próprios jogadores de internacional, ninguém está falando que o Thiago não é bom, que o Fernando não é bom, mas vê como estão se machucando. E é uma coisa normal. O futebol hoje, com a intensidade que tem, esses jogadores acima de 34, 35 anos não estão conseguindo jogar quarta e domingo, como diziam. Quarta e domingo, como dizia Muricy. Entendeu? Então vão começar a se machucar. Então, a grande vantagem é aquele time que conseguir rejuvenescer um pouco. Não tô agora, então, tu imagina. Não botar os guris da base. Aí imagina, separa 15 dias. Né? Justamente, mas isso vai ser separa muito 15 dias. Mas vai prejudicar muito mais os caras com mais idade, Cadu. Bom, mas o Grêmio já foi dito. O Grêmio vai ter que fazer uma reformulação. Tem jogadores que estão saindo, jogadores vão chegar. Agora, quem é o treinador? Ninguém sabe. Né? Quem é o vice-presidente de futebol? Ninguém sabe. Não, mas vamos lá, quem é que vai contratar? Ninguém sabe, porque o vice-presidente do Grêmio já deu a entender que não vai ter quem é que vai contratar. Mas tudo tem seu tempo, tem que terminar o campeonato. Então, é o seguinte, nos últimos 2 anos, então vou te liquidar. Nos últimos 2 anos, o Internacional ficou com o mesmo treinador,
que tinha o melhor grupo, não sei quem, não chegou nem na final do Gauchão. Isso não quer dizer, Cadu. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Hoje, na hora do Grêmio, está discutindo o treinador. O Grêmio, na hora, é saída sem crer que ele está saindo fazer os 44 pontos. Bom, aí a partir dali, sim, vamos pensar no treinador, perguntar se o vice-presidente fica, quais os jogadores que vão embora. Aí tu vai começar o trabalho. Tu vai falar isso agora? Não, não vai falar. Tá, começou um trabalho sem definições, que um campeonato gaúcho começa no dia 12 de janeiro. Sim, mas aí... O campeonato termina dia 8 ou 9 de dezembro. Mas, Cadu... Aí tu não vai ter nem um mês para sair para contratar. Mas tu acha que já não estão falando? A quem? Eu quero saber. Então, é o presidente? É o presidente? Tu acha que o CNI já não tem, já não está tudo... O Sérgio falou uma coisa certa, viu? Falou uma coisa certa. Aonde que o Grêmio poderia querer chegar no ano de 2024, eu não vou falar sobre qualidade de jogador, mas eu vou falar sobre o estado do jogador. Onde o Grêmio poderia chegar com Jeromel, Kahneman todo o tempo no departamento médico, o Rodrigo Caio, que o senhor Renato indicou do Flamengo, chegou baleado. Reinaldo... Nem jogou? Nem jogou. Reinaldo nunca provou nada. Diego Costa, que está mais para jogar no time veterano. Está indo. Olha aqui, ó. Eu citei dos jogadores que estão no plantel e alguns com titularidade, 5 que não têm condições de vestir a camisa do Grêmio. Não, o Kahneman continuou. Só o Kahneman teve feito uma cirurgia de quadril no outro lado, no outro quadril, e a projeção igual ao que aconteceu só vai voltar no mês de abril. Né? O Jeromel já comunicou que encerrou oficialmente a sua carreira, né? O Diego Costa não deve ficar, isso que o Sérgio falou. E o Grêmio não deveria ficar com o Kahneman também, porque não vai dar mais resposta. Mas aí é contrato. Não vai dar. Aí é contrato. Dá para rescindir, paga. Não dá. Isso é lei. É lei, não dá. Cadu, o mercado do Internacional, que teve essa grave lesão, não, o Internacional, mesmo o contrato encerrando agora, o Inter tem a obrigação de mantê-lo até a sua período X. Não tem. Um período X que se chama no direito esportivo e no direito do trabalho, chama-se estabilidade provisória. Então ele tem uma estabilidade provisória e assim que recuperar pode ir embora. Então eu vou te dizer o seguinte, pode mandar o seu Kahneman embora, que não vai ser mais o mesmo, Jeromel vai se apresentar, ou esse Rodrigo Caio que trouxe para cá, indicação... Esse Rodrigo Caio foi feito um contrato até o final do ano, Garbassi. Esse acaba nem o era para contrato. fazer. Bom, isso é não outra era para coisa. fazer. Isso é outra situação. Diego Costa, o quê? O Diego Costa deu uma resposta no início, parece cavalo paraguaio, começou bem e parou. Não. Garbassi, não dá para chegar. Ele teve uma lesão, Garbassi. Ele teve uma grave lesão, Garbassi. E não voltou ele mais. Ficou mais de... Mas e aí o Grêmio tinha outro jogador. Chegou o Braithwaite, chegou o Aravena, chegaram outros jogadores. Aí ele ficou no segundo plano. 6 partidas. Mas ele ficou no segundo plano, porque vieram jogadores exatamente. Então para de trazer essas caçamba velha. Não é questão de trazer caçamba. As questões são oportunidades, Garbassi. Os clubes vão buscar jogadores na Europa que já estão encerrando as suas carreiras, porque senão permaneciam na Europa. Né? Aí se fala questão financeira. Como é que vai trazer jogador que ganha uma fortuna lá? Vai trazer para ganhar 100 mil, 200 mil aqui? Não. Porque a necessidade de buscar títulos do que é jogadores renomados, que é jogadores que têm uma resposta. Alguns dão e outros não. Isso aí serve para os jovens também. Não se tem a garantia que tu vai ter uma resposta positiva. Não é porque é um jogador que já está com uma idade mais avançada. Mais uma vez de acordo contigo e mais uma vez afirmando aquela minha convicção. Se nós não modificarmos a estrutura dos times gaúchos, nos transformarmos numa SAF ou com um grande empresário, nós vamos continuar sendo coadjuvantes do futebol brasileiro. Nós não vamos encostar em Flamengo, nem Palmeiras, nem Atlético Mineiro, nem Botafogo. Nós vamos ficar aqui, ó, assistindo. Sabe qual é que vai ser o nosso campeonato? Eu digo há 10 anos aqui. Vai ser o seguinte, estamos classificados para a Libertadores. Mas esse tem sido, o Sérgio tem sempre defendido essa tese. Só serve o gauchão para Grêmio e para Inter, né? Agora, eu também acho, eu concordo contigo, mas esse troço de SAF tem que ser muito bem estudado, né? É porque existem vários modelos de SAF, né? Não entregar os clubes. E isso é um caminho que vai acontecer para todos. Grêmio, aqui, por sermos muito conservador, né? Isso vai acontecer ali na frente. Agora, tem que ser bem analisado, tem que ser bem feito, né? Porque a gente já teve experiências aí com aquelas equipes, né?
como foi os casos aí que o Grêmio teve ISL, o Corinthians teve, como é que é? Também ISL. Né? E outros, né? E acabou como? Como é que acabou? Agora. Como é que acabou? Como é que acabou? Não, segunda divisão não, acabaram isso aí. Eram problemas, né? Problemas financeiros, problemas de sei lá, de bronca, justiça e tudo, com diversos clubes brasileiros que adotaram essa filosofia. Não era a SAF, mas era alguém que bancava, né? Era alguém que bancava. Agora eu tenho medo também, Não, sabe? Palmeiras, Eu tenho medo. Não, mas a Parmalat já foi. Não, Eu tenho medo de transformar. sair. Eu tenho medo de transformar. Eu acho que é uma boa medida, mas eu tenho medo de transformar SAF para a dupla Grenal, porque eles não têm dirigentes. O Internacional, em 36 meses, contratou 6 treinadores. O Grêmio está aí, contratou esses bondes todos, a galharada toda, e não tem nada. Então, se o SAF injetar dinheiro, os caras são capazes de gastar lá. Garbaz, que a SAF, de repente, não precisa ser necessariamente com os dirigentes dos clubes, Garbaz. Tem diversas maneiras de SAF. Tem diversas maneiras de Eu acho SAF. que chegar uma SAF aqui, vai botar dinheiro e vai. Eles que vão dirigir. Claro. Não vai ser o seu Beto Guerra, não vai ser o Alessandro Barcelos, Garbaz. Não é isso. Tu bota dinheiro e vai-te embora? Toma aí, vamos embora, tá? Isso. Não, tem que trocar esses comandos aí. Mas claro que troca o comando, vê essas SAFs que estão sendo feitas lá, Garbaz. A SAF comanda o futebol. Só tem dúvida o seguinte: nós aqui que temos mais de 100 mil associados, como é que ficaria o associado em relação à SAF? Bom, aí São tem coisas distintas, casos né? a serem CNPJ resolvidos. trata do futebol e o Sim, clube mas continua existindo. eu, por exemplo, eu sou sócio. Será que eu vou querer continuar sendo sócio? Bom, vamos lá. Isso é um outro debate. Não, vamos ficar aqui bem pertinho aqui, né? Então, por isso tem que ser bem estudado, né? Eu acho que Grêmio Internacional, isso é o caminho, vai acabar sendo, não tenha dúvida. Um exemplo aqui, não precisa nem falei em SL, há outros que tiveram lá e tudo. Grêmio e Arena aqui. Grêmio e Arena. Não. Que existe o conflito. Não estou falando de gestão, estou falando em conflito. Conflito. Grêmio e Arena vivem em conflito. Conflito porque os caras não querem. Mas então, uma SAF. Uma SAF que vem aqui em futebol não vai ter conflito? Então... É isso que eu estou dizendo. É isso que aqui eu estou dizendo. Aqui não vai SAF. É isso que eu... Não, vai, Sérgio. Não tem isso aqui. Não adianta o teu conservadorismo. Isso não existe mais. Não tem. Porque tem que aplicar mais dinheiro na base. Tem que aplicar mais dinheiro. Ou tu acha que o Palmeiras está fazendo esses jogadores que estão chegando, como é que tem que pagar para os Palmeiras é negócio. Sim. A Leila é uma vascaína. A Leila é uma vascaína, é negócio. Sim. Ela comprou, é negócio. E o que ela faz com os caras da base? Elas pegam os guris de 14, 15 anos, pagam salário para o pai, para a mãe, para o raio que eu pago, para o cachorro, tudo, para valorizar desde lá de baixo. Só que ela acabou com tudo. Né? Não tem mãozinha de empresário, não tem negociata para lá, negociata para cá. Acabou. O que existe hoje, Grêmio Internacional? Tu sabe disso, tu viveu isso aí. Bom de empresário, eu tenho que botar o meu jogador, porque não. Aí daqui a pouco aquele que tem mais coisa. Não, tem que botar o meu, tem que jogar o meu. Agora só um parênteses, né? Só um parênteses. Olha a diferença. Tu mesmo tinha conflito com os dirigentes da base quando tu estava lá? Olha. Tu não tinha? Conflitos? Qual é o conflito que eu tinha da base? Com os dirigentes da base, que chegava lá, não entrava lá, chegava lá, ué? Não, eu lá na base? Não. Tu estava no futebol com o dirigente da base? Não. Não. Então tá. Então eu me enganei com o dirigente. Agora você. Não, mas eu jogar o dentro da base aqui, tem que ficar o jogador, não, nem falo com ele, nem falo com ele. Vocês veem a diferença de gestão, né? Vocês veem a diferença de gestão. Eu vou falar um pouco da Arena e vou falar do Beira-Rio. A Arena fez um negócio com a Odebrecht e fez na gestão do senhor Paulo Odoni, apesar de ter sido analisado na época. Odebrecht foi internacional, rapaz. A Arena foi com a OS. Não, pertencente ao Odebrecht. Não, o OS pertence ao grupo Odebrecht, sim. Entrou nesse troço da massa falida, entrou tudo mesmo lá. Mas o contrato mal feito, apesar de observado por juristas do Grêmio e tudo, foi feito um contrato que foi uma naba para o Grêmio. Por outro lado, o Internacional com a Arena, com o Beira-Rio, fechou com Andrade Gutierrez. Outro tipo de contrato que o Internacional foi beneficiado e o Grêmio está aí extremamente prejudicado. Não, aí são negócios, cara. Tem negócios ruins e negócios bons. Né?
Olha aqui, ó, até eu vou dar um exemplo, ó, a portuguesa ela foi vendida agora por uma SAF por 1,5 bilhão. É a portuguesa, não interessa. Por 30 anos, né? E atualmente jogando a Série B. Ligeirinha ela vai estar na Série A. Ligeirinha ela vai estar na Série A. Qual era o orçamento da portuguesa? Não, pois é, eu falei, é a portuguesa. Qual é o orçamento? 1,5 bilhão para portuguesa é maravilhoso. Qual é o orçamento do Grêmio Internacional? Não, eu sei. 500 milhões. Tu vai vender o clube por 3 anos. Eu não estou comparando. Tu vai entrar de 3 anos, tu vai botar 1,5 milhão e vai entregar o clube. Eu não estou comparando o Grêmio Internacional. Eu só dei esse exemplo que aconteceu. Sim, mas lá claro que o Internacional... Não tinha nada, Cadu. Mas, Sérgio, vamos lá, pelo início. São diferentes modelos. O Bahia, que é o presidente, que não tem mais autonomia nenhuma, que era aquele jogador que era goleiro do Grêmio, né, que estava no Bahia. O Bahia foi 99%. Pois é. Está em nono lugar do campeonato. Pois é, mas é que SAF, SAF entrega tudo, toma verde. Não, tem vários modelos de SAF. Olha o Botafogo, o São Paulo agora, né, que foi um grupo que investiu dinheiro, o Cruzeiro. Cruzeiro foi um cara que era dono do clube, que tinha muito dinheiro e comprou o clube. Pois é. Então, mas é um ex-dirigente, um conselheiro, um milionário. Mas são situações diferentes. Não dá para generalizar. Isso não é SAF. Isso não é SAF. Isso não é SAF. SAF é diferente. SAF é o do Botafogo. É um outro modelo de SAF, Sérgio. A SAF não é só aquilo que tu está dizendo. A SAF tem diversos modelos. É um desses modelos. Ele é dono. Isso é uma SAF. Ele passou a ser o dono do Cruzeiro. Isso é uma SAF. Bom, olha aqui, falando em vantagens. Aí você tem todas as vantagens, tudo que precisar em termos de imóveis, tem na Central de Imóveis, condomínio, toda essa equipe, para lhe dar assessoria que você precisar. Quer vender o seu imóvel, quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem? Então, você tem aí o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar essa assessoria. Então, aí os contatos, tá? O telefone convencional, o celular que serve de WhatsApp, um bairro histórico, Porto Alegre, na Cidade Baixa, na rua José do Patrocínio, 385, onde fica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe. Todo e qualquer imóvel tem telhado, né? Então, qualquer tipo de problema que você teve ou venha ter, o caminho é esse. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Também para lavagem, limpeza, pressão de lajes, de pisos, o que você precisar. Atende todo o estado do Rio Grande do Sul. O telefone para contato está aí na tela. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Revisão do seu carro. É na Casa Pneu, né? 60 anos de qualidade, você tem aquela revisão da melhor qualidade, com todos os itens do seu carro, geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios, e aquela promoção permanente que você tem lá, que é exatamente para troca de pneus, que é o feirão de pneus. Avenida Ceará 1055, telefone na tela, caso você queira agendar sua ida até a Casa Pneu. 51, código diário 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, aí falando dos jogos, né? Esse jogo decisivo amanhã para Grêmio e Juventude, e o Internacional na quinta-feira no Rio de Janeiro contra o Vasco da Gama. Voltamos logo. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional, a de cinema e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Olá para você que mora em Porto Alegre e precisa alugar um imóvel. A Credipago, em parceria com a Central de Imóveis, traz o aluguel facilitado para você. Alugue sem fiador, sem burocracia. É só ir até a Central de Imóveis e apresentar o seu cartão de crédito e CPF. Seu cadastro é analisado em 15 minutinhos. Não perca tempo. Procure a Central de Imóveis e alugue com a Credipago.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta terça-feira com Gustavo Iglesias, Sérgio Vasquez e Ângelo Garbaschi. Nosso Dois Toques da Massa TV, no Poststream TV, tem o meu canal, né? Vai lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, Dois Toques, numeral Cadu Oliveira, e assista a hora que você puder, como ficar melhor para você, se não viu ao vivo, né? Nossos Dois Toques para a Unimed. A Unimed sempre, né, proporcionando aí oportunidades imperdíveis, como é o caso de agora. A Black Unimed Porto Alegre chegou com uma condição imperdível para você. Planos empresariais e MEI, a partir de uma pessoa, estão com 20% de desconto nas 2 primeiras mensalidades. A oportunidade perfeita para a sua empresa fechar o ano com saúde e as contas em dia. É só até o dia 29 de novembro. Então, ligue 316-5000 ou acesse unipoa.com.br para aproveitar. Não perca esta grande oportunidade que a Unimed está lhe proporcionando. Olha, falando em oportunidade, a tecnologia mudou em todos os segmentos de nossas vidas. Na construção civil também. Acompanhe aí. Olha aí, então, você pode perceber aí o que significa as mudanças de tecnologia que nos oferece, né? Através das casas steel frame, né, Gustavo? É isso aí, Cadu. O steel frame já é uma realidade no Brasil, né? Assim como no mundo inteiro. E Shangri-La cada vez mais cresce, que é onde a gente tem o tempo curto de construir durante o ano. E é importante falar que a partir da primeira semana de dezembro, a Casa Maia vai estar aberta todos os dias, até o Carnaval. Na Rua dos Índios. Na Rua Rio dos Índios, 693. Né? Lá a gente vai atender... Ali na divisa entre Shangri-La e na rua de divisa Shangri-La e Atlântida. Né? Então a ideia é que o pessoal vá lá, a gente vai receber o pessoal, para entender como funciona o sistema. É bom que se diga, né? Porque daqui a um pouco o cara quer construindo aos poucos. Tem essa possibilidade também, indo por módulos, né? Sim, tu consegue, como é uma construção seca, né? É muito mais fácil tu fazer conexões no futuro, de ampliação e tal, tu não inviabiliza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse tipo de construção é mais competitivo em relação à construção tradicional? Em termos de custo? Sim, já é. Quando nós começamos, efetivamente, há 2 anos, ele ainda era um pouco mais caro que a construção convencional. Hoje, com a aceleração da indústria do steel frame, né? As multinacionais entrando, o valor realmente baixou. Então me interessa, vou querer fazer um pavilhão para a minha empresa. Vamos embora. Olha, e o tempo também, a metade, né? Metade do tempo a gente executa uma casa de 400 metros que fazem 6 meses. Né? Não, além de todas as vantagens, tu não tem manutenção, não tem questão de umidade, a temperatura constante. Tu tem um terreno grande. Tu tem terreno grande, por exemplo, tua família hoje tem só um filho, tudo bem, faz 2 quartos, tá bom. Bem mais um filho, constrói mais um quarto, depois um filho vai criando móveis. Não, e casas que com durabilidade de 300 para 400 anos. Né? Exatamente, isso aí. As vantagens são totais, né? Bom, falando em vantagem, quem é que vai levar vantagem amanhã, Sérgio Vasquez? É o Grêmio ou o Juventude? Um dos dois vai ter que ter vantagem, é uma pena, né? Eu quero aí que os dois pudessem. O Juventude entrou nessa zona de rebaixamento, só que a pontuação ali é tudo embolado, é 1-2 pontos. O Grêmio está na 12ª posição, mas a 2 pontos de uma zona de rebaixamento, né? Então, esse resultado de amanhã, olha, é fundamental, porque os jogos na sequência, tanto para Grêmio e Juventude, são jogos extremamente complicados, né? Então, o Grêmio, evidentemente, é o favorito, vai jogar em casa, né? Estádio lotado, certamente o torcedor gremista amanhã não pode deixar de estar na arena, né? Olha lá. Sem vaia, né? Acho que isso aí o torcedor tem que entender. Não é a hora de vaia, como aconteceu no jogo contra o Atlético, vaiar o Renato. Eu acho que é a hora de uma mobilização. Embora o Juventude também está aí mobilizado para esse jogo. E aí, Sérgio Vasquez? É ruim para o Grêmio, é ruim para o Juventude, é ruim para o Vitória, é ruim para o Atlético Paranaense, é ruim para todo mundo. Todo mundo tem jogos difíceis. Tem que fazer o dever de casa, tem que fazer com o mínimo 4 do Grêmio, fazer 5 pontos e resolver sem creio. E depois pensar 25. Então não interessa que você vai ganhar, senão
por acaso deram 1-0 no lugar do Juventude, amanhã vai ter que ganhar do Vitória. Vai ter que ganhar do Cruzeiro. Ele vai ter que arrumar 5 pontos de qualquer jeito. Eu espero que seja fora ou em casa? Fora. Espero que que passe os 3 pontos amanhã dentro de casa. Com a ajuda da torcida, enfim. Ontem nós tivemos demonstração hoje. A torcida pode não ganhar jogo, mas ajuda. Ontem o maior público do futebol brasileiro teve ontem no jogo do Ceará, que era se dequanão do Ceará ganhar para poder ter chance de permanecer, de subir para a primeira divisão, para a Série A. Voltou 68 mil pessoas, outros fizeram uma gritaria e ganharam do Lisca lá de 1-0, do América. E agora tem uma vitória, não depende mais de ninguém. Então, claro, amanhã o torcedor do Grêmio, e eu posso dizer para ti, Cadu, o torcedor do Grêmio amanhã tem que dar força desde o início, e depois, se tiver lá no final do jogo, tiver dado uma zebra, aí toma as consequências, vai, faça o que quiser. Mas a hora até que anunciar os jogadores ali do goleiro ao ponto esquerdo e até o Renato, toda vez que o torcedor gritar, pode ter certeza que lá dentro do vestiário eles escutam. Sem dúvida. E eles vêm mais motivados. Então, é um jogo difícil, porque o Juventude, o Grêmio não está num bom momento. O Grêmio não quer saber se ele vai jogar bem. Faltando 5 jogos, jogou 33 mal. 33, sei lá, 32. O Renato pediu para a torcida, né, a aprovação dele. O Renato sempre criando fatinho. Não, vai ficar, mas criou essa situação, exatamente para puxar o torcedor. E amanhã ele vai ter. É evidente que o início, não vão fazer isso aí. Eu acho que não. Eu também acho que não. Até não é nem pelo Renato, pela situação que o Grêmio se encontra. O Cadu disse muito bem uma situação e eu vou completar em cima. Que tá certo, o futebol hoje em dia é conjunto. Quando o cara não tem um super craque que faça a diferença, o futebol é conjunto. Não, agora, independente esse super craque só vai agregar, porque tu não joga sozinho. Mas tem que ter o conjunto. Agora, tu que fosse dirigente, um belo dirigente de futebol... E pode voltar a ser. Grêmio. Olha aqui, parente. Pô, até porque tem vários candidatos aí à presidência, e o Grêmio terá a eleição em setembro, né? E o Denis Abraão é um dos possíveis candidatos. Aí, certamente, uma vitória de Denis Abraão, Sérgio Vasco voltará. Será o vice de futebol. Tu que já vivesse muito... vai negar agora tu vai negar. Já vivesse muito e tu vai me ajudar e vai me dizer o seguinte. Não consigo entrar na minha cabeça. Dá para ter um sistema de conjunto que a cada 2 partidas o Grêmio tem 3 escalações diferentes? Dá para ter um sistema conjunto ou vai aquele negócio do vestiário? Vamos, upa. Mas o futebol é assim, antes que ele resolva, o futebol é assim. Primeiro, um time não tem mais 11 jogadores. Não tem mais 11 jogadores. São 16, porque tem 5 no banco. Né? Então, padrão de jogo. Mas o que o Roger está fazendo? O Roger, girando com o tem um padrão de jogo. Padrão é uma coisa. Agora, a escalação do teu tempo, que era do goleiro, ou ponta esquerda, não tem mais. Mas dá para ter uma equipe menos, diria um amigo meu, menos. Os 11 titulares tem. Tem a base. Não. Tem a base. 11 titulares tem. A não ser que se machuque. Mas tu olha se o Internacional nos últimos... O Grêmio não ter repetido a defesa. Do meio para frente, o Grêmio tem repetido. Não ter dividido a defesa. O Internacional teve 2, 3 jogos aí que foram... Todos os 3 jogos foram no mesmo time. Depois modificou. Aí eu concordo contigo. Hoje tu trabalha com a formatação durante o jogo de utilizar os 5 reservas. Mudar meio time. Agora, o Internacional... O Inter andou mudando bastante sem a gente notar, exatamente por esse mecanismo do Roger. Tu vê que sai o Fernando, né, machucado, mas entra o Romulo. Machucado. Não, sim, mas eu digo, o time troca... Não, função é a mesma. Sim, a função é a mesma. Função mas não troca. Mas quando sai o Vitão para viajar, o Inter continua bem. Aí machuca o mercado. Machucado, tudo bem. O Vitão muda de lado, entra os 2 zagueiros, Mas eu vou te dizer uma coisa para ti. O mercado, o estilo de jogo do mercado não ia se dar tão. Não ia fazer o Internacional estar tão bem como agora. Mas ele cresceu com a volta dele, quando voltaram a jogar os 2. Mas não com o Roger. Sim, com o Roger. Não com o Roger. Negativo. Ele jogou uma partida. O Vitão tinha sido afastado para ser negociado quando voltou, exatamente. O Internacional passou a ter uma sincronia na zaga exatamente com os 2. Agora, falando em zaga, falando de jogo do Grêmio, olha, o Jeromel, que o Garbasco já manda embora. Sim, claro, aposenta. Manda embora.
pode e deve ser o titular nesse jogo de amanhã. Não tem outro, vai tu mesmo. Até em função da vaga do Gemerson, né? Da falta de jogadores. Da falta do Gemerson. Vai tu mesmo. Então, vê o estado de calamidade que está o Grêmio. A torcida tem que entrar com o coração na mão, com o Jeromel. Resolver os problemas. Fica tranquilo, o Grêmio vai resolver o problema. Até porque o Gemerson está suspenso, né? O Gemerson está suspenso. O meu grande problema do jogo amanhã passa pelo seguinte: a Juventude perdeu o Flamengo, mas fez 2 gols. Perdeu para o Palmeiras, perdeu para todo mundo que perde, ele faz gol. Faz gol. E tem aquele cara, como é o Luiz, não sei das quantas, ponta aquele, um grandão que é muito bom. O Juventude fez um segundo tempo extraordinário contra o Bahia. E foi isso aí. Esse jogo lá contra o Flamengo, lá. Ele perdeu, fez 2 gols. No Palmeiras, não, fez gols. Um pênalti inexistente. Uma expulsão ridícula. Eu não estou nem falando desse tipo de coisa, estou falando em termos de gol, Cadu. Essa é a minha preocupação. O Juventude tem um atacante que joga na dupla Grenal, Luiz Barbosa, aquele cara grandão de pé esquerdo que joga pela direita. O cara faz gol, é forte, raçudo, entra na dupla Grenal. Então, ele joga pelo lado direito da esquerda da defesa. Mas o centroavante é o Gilberto, ex-Inter, tudo. Então, o Gilberto é meia boca também. Não, mas é goleador. É um jogador que hoje, para time médio, dá uma resposta então positiva. O Sérgio tem razão de estar com medo da defesa do Grêmio. Com esse ataque do Juventude que faz gol. É uma boca brava. É um jogador. Amanhã nosso goleiro vai estar no dia do aniversário. De novo? Mas ele tem sido o grande responsável. Foi no Grenal, foi contra o Flamengo. Ele faz aniversário de novo. Ele faz mais de aniversário por ano. Não, ele está mostrando que realmente ele é agora. Questão de adaptação. Né? Agora ele está mostrando porque ele veio. O Vasco disse que não sabia os titulares do Grêmio para amanhã. 3 eu tenho certeza que vão jogar pela mobilização de avião, não sei o que estão chegando, o Celso Rico está trazendo jogadores, né? O Vijaçante, o Solteu e todos vão jogar, porque agora o cara que é titular no Paraguai está suspenso. Então o Vila Sante, porque ele vinha jogando 15, 20 minutos, agora ele vai jogar a partida inteira. E o cara consegue desempenhar jogando 24 horas depois. É bom para a seleção paraguaia e ruim para o Grêmio isso aí. Bom, não é bom, que é ótimo. Tudo que você precisar em termos de ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional, né? O slogan da Lampião diz tudo. Não onde vão, vá direto a Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. Vamos para mais de 35 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí o teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele que nos facilita de tudo que é maneira em todos os segmentos de nossas vidas. Como é o caso de agora, né? É o consignado INSS, com taxas especiais, aonde é? No Banrisul, né? Contrate pelo aplicativo ou direto na agência com taxas especiais para você tirar seus planos do papel. Esse é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for, então você tem os códigos personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul, e além dos códigos personalizados, os diversos serviços e produtos que você tem lá. E você pode perceber aí, né? Sempre uma loja bem pertinho de você. E aquela comodidade, né? Você pede e recebe em casa. Está aí o telefone e também o site cliqueimpresso.com.br. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso 2 toques desta terça-feira. O Banrisul está sempre ao lado dos gaúchos e dos aposentados do INSS. Por isso, está com taxas especiais de crédito consignado. Traga já seus consignados para o Banrisul e refinancie seus saldos. É mais que crédito consignado, é estar contigo hoje e sempre. Aposentado do INSS, procure a agência mais próxima ou acesse o nosso app.
Kia, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Suvalan, o verdadeiro sabor da fruta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta terça-feira, com Gustavo Iglesias, Sérgio Vasquez e Ângelo Garbaschi. Nosso Dois Toques que você tem na Masker TV, né? Mas tem meu canal, vá lá, compartilhe, se inscreva, dê o seu like e assista a hora que você puder. 2 Toques Cadu Oliveira. Nosso Dois Toques para lavagem 5 estrelas, né? Para deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, atendimento já, pode ser sábado, domingo, feriado. Amanhã é feriado, né? Então, deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, a lavagem 5 estrelas. Mandar um abraço pro Rato, agora o novo motociclista da cidade. Agora tá nas duas rodas também. Tá aí o telefone, endereço, um ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Nilópolis. Agora, o seu carro com aquela batidinha que fica feia, que incomoda, então, tá aí. Euclides da Cunha, 309, telefone. É só agendar com o Marcelinho para deixar o seu carro zerado lá no Martelinho de Ouro. Bom, Internacional, né, situação bem diferente do Grêmio, aí, 14 jogos invictos. Esse jogo com o Vasco da Gama, né, e o Vasco da Gama é uma posição de tabela ali, tem mesmo uma possibilidade, se tiver um G8, G9, enfim, de uma Libertadores, garantir uma vaga na Sul-Americana, né? E o Inter com alguns desfalques, né? Agora, desde ontem, sentiu uma lesão, foi preservado, inclusive no treino de hoje, o Thiago Maia, né? E aí certamente terá o Bruno Henrique como substituto, que é o jogador que mais atuou, viu? Vocês falaram tanto de jogadores aí que não atuam, lesionados. O Bruno Henrique foi o jogador que mais atuou pelo Internacional. Então, recordista, né? É o recordista, né? Eu acho que é um jogo que dá para manter essa invencibilidade, Gustavo? Ah, sim, confio muito nisso. Acho que o Internacional vai ao Rio de Janeiro para ganhar o jogo. O Vasco acho que está recebendo o Felipe Coutinho de volta, né? Que incomoda bastante. Mas curioso em ver o que o Roger conseguiu ensinar para o René nos últimos 10 dias. Nos últimos 3 meses. O Inter terá o desfalque dos laterais. Os dois laterais, que realmente é um motor muito importante nesse esquema do Roger, né? Na subida de um de cada vez, o outro compõe com 3 zagueiros. Vamos ver o que o René consegue nos dar de resposta em relação a isso. E muito curioso para ver o jogo do Aguirre, né? Nosso contratado, que não jogou ainda para o Internacional. Eu acho que essa grande expectativa é que o Internacional vai sem alguns jogadores titulares, né? Principalmente os 2 laterais, e o Inter ele funciona muito dessa maneira, principalmente com o Bernabé, né? O Bernabé que está nessa situação, né? Vai ficar, não vai ficar, o jogador ficou extremamente valorizado, né? Como é que o Inter vai se comportar exatamente, né? Sem essas jogadas pelos flancos e principalmente a do Bernabé. Ângelo Garbaschi, é cururu? Como é que é? É cururu? Não, o Vasco é cururu ou não é cururu? Não, agora não. Lá do Internacional parei com o cururu. O cururu tá lá pro lado do Grêmio. Não, parei. Não, tô falando do o Vasco. Tudo que é adversário é cururu. Meia boca. O Internacional tem tudo para ganhar do Vasco e tudo. Mas se tu falasse aí no assunto do Bernabé, hoje eu estava vendo nas redes sociais, todo mundo unânime dizendo, se vier dinheiro de investidor, ou se for colocando, por amor de Deus, tome medida imediatamente para contratar Bernabé. É unânime isso. É evidente que o Internacional quer manter esses jogadores, isso é uma coisa óbvia, né, Garbaschi? Agora, vamos ver como é que se desenrola isso aí. E o Vitão também deveria ficar. Não, o Vitão ele foi negociar, depois não deu aquela situação, né? A questão do fair play, já tinha agora tem interesse. Agora o Vitão certamente vai sair. Bom, vai falar em sair,
É o que nós fizemos sempre quando saímos daqui, né? Vamos para o Barranco, restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem de hoje a domingo no Barranquinho. Você curte aonde você quiser. Tem delivery, takeaway, teleentrega, senão fica privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu sempre estou lá, em qualquer local, sempre saboreando meu suco da Suva lã, que é o verdadeiro sabor da fruta natural. Vou para lá em qualquer lugar, sempre com o meu Kia da São Moto. A revenda Avenida Ipiranga 8113, o Jeff está lá para lhe dar toda a assessoria que você precisar aí, exatamente, né, para o seu Kia. Quer comprar, quer vender, quer trocar, assistência, manutenção, tudo você tem lá. Aos adeptos de duas rodas, aí ao lado, né? Na Suzuki São Moto. Também, tudo que você precisar para sua moto, quer trocar, quer comprar, revisão, nem moto para passeio, moto para trabalho, tudo lá na Suzuki São Moto. Preço e qualidade, aí só tem o caminho, o slogan de estudo, né? Economizar e comprar bem, isso você só tem no Grupo Zafari. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Anjo. Obrigado a você pela audiência, pela companhia, né? Tem o meu canal, não assistiu ao vivo, assista a qualquer hora do dia da noite, vai lá, se inscreve, compartilha e dê seu like. 2 numeral, Cadu Oliveira. Na Master TV, na sequência aí, mais atrações e mais informações. A todos vocês, um ótimo final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.